noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Depois de 20 dias, terminam as buscas pelo criminoso Lázaro Barbosa. Ele foi morto pela polícia na manhã desta segunda-feira em Águas Lindas de Goiás. Mesmo com o avanço da vacinação, os médicos e pesquisadores reafirmam a importância do uso das máscaras e indicam quais devem ser usadas em cada ambiente. O Banco do Brasil anuncia o Plano Safra, que vai garantir 135 bilhões de reais para a agricultura. Os produtores de chocolate de Gramado são os primeiros a receberem no Brasil um selo de indicação geográfica do produto. O fim de uma caçada que durou 20 dias. Como a polícia chegou ao criminoso Lázaro Barbosa. Às 12 horas de cerco final até o confronto em que o bandido foi morto com dezenas de tiros. Ministro de Minas e Energia fala em rede nacional agora à noite sobre medidas contra a seca que afeta as usinas hidrelétricas. Banco do Brasil aumenta crédito rural para a próxima safra. Financiamento chega a 135 bilhões de reais. Susto em Londres depois de uma explosão seguida de incêndio perto do metrô. Sobe para 10 o número de mortos no desabamento de prédio em Miami. 151 pessoas estão desaparecidas. Além da indiana Covaxin, CPI da pandemia irá investigar pré-contrato para a compra da vacina chinesa CanSino. Comissão deve votar amanhã a convocação do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Flagrante de crime de trânsito, o motorista é preso depois de causar atropelamento com morte e tentar fugir. É bom estar com a internet 100%. Empresas estão fazendo testes e entrevistas virtuais na hora de contratar. Estados Unidos bombardeiam milícias apoiadas pelo Irã no Iraque em retaliação a ataques feitos com drones. A primeira neve do ano chegou hoje em Santa Catarina. Termômetros marcaram temperaturas negativas. Um dos países mais frios do mundo, o Canadá, sofre com uma onda de calor recorde, quase 50 graus. Cientista que criou a vacina Oxford AstraZeneca ganha homenagem em Londres. Estreia o canal Sabor e Arte do Grupo Bandeirantes, com receitas 24 horas por dia. O Jornal da Band está no ar, na TV aberta, na Band Internacional e em todos os nossos canais digitais Band Jornalismo. Olá, boa noite. Está começando o Rede TV News. Boa noite, seja bem-vindo. Está morto o homem que durante 20 dias escapou ao cerco policial em Goiás. Segundo as autoridades, o criminoso Lázaro Barbosa entrou em confronto com a polícia e levou 38 tiros. E você vai ver também. E diz que não tem como saber o que acontece em todos os ministérios. Conselho de Ética da Câmara do Rio envia ao plenário o pedido de cassação do vereador Dr. Jairinho, acusado de matar o menino Henri Borel. Brasileira de 49 anos é morta a facadas em ataque na Alemanha. Sobe para 10 o número de mortos no desabamento do prédio em Miami. É o 5º dia de buscas e 150 pessoas continuam desaparecidas. Olá, boa noite. Boa noite. No Jornal da Record, você vai saber tudo sobre o fim do cerco a Lázaro Barbosa. O criminoso, que chamou a atenção de todo o país, foi morto em um aparente confronto com a polícia. E você vai ver também. Ao comentar contrato da Covaxin, Bolsonaro diz que não tem como saber o que acontece em todos os ministérios. Senadores apresentam notícia-crime contra o presidente ao Supremo Tribunal Federal. São Paulo e outras capitais já imunizam com a Janssen, que é aplicada em dose única.
E na série especial, as represas secam e ameaçam a geração de energia no Brasil. Boa noite. Boa noite. Senadores apresentam notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal. Acusam Jair Bolsonaro de prevaricação por não tomar providências depois de alertado sobre suspeitas de irregularidades no pedido de autorização para importar a Covaxin. E o presidente muda o discurso. Em vez de repetir que o governo dele é livre de corrupção, Bolsonaro diz agora que não tem como saber o que acontece nos ministérios. Pesquisadores da UFMG desenvolvem um teste rápido de Covid muito mais barato que os importados. Um estudo internacional comprova a eficiência da Coronavac também em crianças. A líder da equipe de pesquisa que desenvolveu a Oxford AstraZeneca é aplaudida de pé durante o torneio de tênis de Wimbledon. Em duas partidas espetaculares, as seleções da Espanha e da Suíça se classificam para as quartas de final da Eurocopa. Uma conquista da cidadania. No Dia do Orgulho, o ministro do STF, Gilmar Mendes, determina que o SUS respeite a identidade de gênero declarada pelo cidadão quando marcar consultas e exames. E uma caçada chega ao fim. Lázaro Barbosa é cercado e morto com quase 40 tiros depois de 20 dias em fuga. O secretário de Segurança de Goiás afirma que o assassino descarregou a pistola contra os policiais. Agora, no Jornal Nacional. O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Ministra Rosa Weber, do STF, é a relatora da notícia-crime que acusa Jair Bolsonaro de prevaricação no caso da compra da vacina indiana Covaxin. O presidente diz desconhecer detalhes da negociação. São 22 ministérios, não tem como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. CPI da pandemia propõe convocação do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, apontado como responsável pelas irregularidades na compra do imunizante indiano. Brasil registra 2 óbitos pela variante Delta do coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia. Botucatu, no interior paulista, vê taxa de novos casos da Covid-19 cair mais de 70% após vacinação em massa. Brasil é citado pelas Nações Unidas como caso de risco de genocídio de povos indígenas. Olá, boa noite. Senadores apresentam notícia-crime contra Bolsonaro por prevaricação. O pedido tem como base os depoimentos dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda à CPI da Covid. Após 20 dias de caçada, Lázaro Barbosa é morto em confronto com a polícia. Vacinas da Johnson começam a ser aplicadas no Brasil. E ainda a neve cai pela primeira vez no ano em Santa Catarina. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta segunda-feira. Um ótimo início de semana. Segunda-feira, 28 de junho de 2021. Banco do Brasil vai destinar 135 bilhões de reais para a agricultura por meio do Plano Safra. Município de Botucatu, em São Paulo, registra queda de mais de 70% em novos casos de Covid. Índice de confiança do empresário da indústria brasileira cresce em junho em quase todos os setores pesquisados. Criminoso que estava fugindo há 20 dias, Lázaro Barbosa, é preso e morto em confronto com a polícia. Autoridades japonesas dizem ser impossível evitar contaminações pela Covid nas Olimpíadas.
Incêndio atinge a área próxima de estação do metrô em Londres. Sobe para 10 o número de mortes no desabamento de prédio nos Estados Unidos. ONU pede medidas imediatas para combater racismo sistêmico contra pessoas negras. E a iniciativa de um hospital de Curitiba, chamada de Prontuário Afetivo, para tornar os internamentos dos pacientes mais leves. O CNT Jornal está no ar. Boa noite. Olá, boa noite a todos da Rede Vida. Muitas são as crises, os efeitos na política, na saúde, na ecologia. O discurso do Papa Francisco hoje no Vaticano confirma um momento de tribulação. Somos, observou o Santo Padre, chamados seriamente nos perguntar se queremos voltar a fazer tudo como antes, como se nada tivesse acontecido, ou se queremos aceitar o desafio desta crise. A crise, como revelada pelo significado original da palavra, implica um julgamento, uma separação entre o que é bom e o que é ruim. E acrescentou: a crise nos pede, portanto, que façamos uma seleção, que discernamos, que paremos e consideremos o que de tudo o que fazemos permanece e o que passa. Juntos para olhar além. A Diocese de Santo André celebrou uma missa em memória das 500 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. A Santa Missa foi realizada na Catedral de Santo André e presidida pelo bispo diocesano e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB, Dom Pedro Carlos Cipollin. O presidente Jair Bolsonaro participou em Brasília do lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil 2021-2022, que prevê crédito rural de 135 bilhões de reais. Cães de terapia trazem conforto às vítimas após um desabamento de prédio na Flórida. Segunda-feira, 28 de junho, o Jornal da Vida está começando, então fique com a gente.